Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar da quarta lei, que é a lei do trabalho. Nós vamos falar que todo ser, seja ele um ser espiritual, desencarnado, ou nós, espíritos encarnados, precisamos trabalhar. Seja um trabalho moral ou um trabalho material. Porque ele é um instrumento que vai nos capacitando intelectual e moralmente para o nosso progresso espiritual. A gente precisa, enquanto ser encarnado, viver fisicamente. A gente precisa se prover, precisa comer, precisa se vestir, precisa morar, precisa pagar as contas. E é todos nós, Deus deu igualmente a inteligência, a saúde física, a vontade, para a gente procurar maneiras de se melhorar, de viver com mais conforto, de sobrar mais tempo para o lazer, para o estudo, para o convívio familiar, até para a gente buscar coisas mais nobres para o nosso espírito, o alimento necessário. E a própria sociedade, ela vai buscando, o seu bem-estar e trabalhando mais. Cabe a cada um de nós, que somos inteligentes, percebermos o que é o necessário, o que a gente realmente precisa, qual é o nosso limite e o que é supérfluo, que são os excessos, que são até prejudiciais, para que a gente possa separar, trabalhar o necessário e não se escravizar ao trabalho, que é muito diferente. Deus também criou todos os animais, mais fortes fisicamente falando do que o ser humano. Mas em contrapartida, Ele deu para nós a consciência, o pensamento, para a gente discernir. O animal, ele tem também o seu trabalho. E qual é o seu trabalho? É se preservar, é conservar as espécies, é se alimentar, é viver aquilo para que Deus designou. Conservar a sua espécie, trabalhar o seu instinto de preservação. Para nós, Ele deu muito mais, deu pensamento para que a gente possa evoluir enquanto ser espiritual que nós somos. E o espírito também trabalha, porque toda ocupação útil é um trabalho. A gente pode não estar trabalhando para alguém, mas quando a gente tem uma conversa edificante, está aprendendo, está ensinando. Quando a gente dá um ouvido para que alguém desabafe, possa contar das suas angústias, se aliviar um pouco, é um trabalho. Quando a gente auxilia dentro de casa, ajuda a mãe, ajuda o pai, ajuda de alguma forma a aliviar os excessos do trabalho, a gente está trabalhando. Na rua, quando a gente tem uma palavra amiga com alguém, um sorriso, a mão para atravessar a rua, a gente está trabalhando. O homem que se torna útil progride também espiritual e moralmente, porque a gente aprende a transformar as dificuldades em aprendizados, convivências em troca de experiências, compartilhando conhecimentos tanto intelectuais quanto morais. Aprendemos também com o exemplo do outro. A gente olha para o outro, admira e segue o exemplo dele, e assim reciprocamente, A natureza também provê, seja com os medicamentos, com os alimentos que ela frutifica, nos dá o abrigo, que nós transformamos, Tudo evolui pela força do trabalho. Os primeiros, a natureza, pela força das coisas, o tempo, o clima,
e os animais conservando a sua espécie, executando assim a vontade do Criador. Somos os únicos que somos capazes de evoluir pela nossa vontade e pelas nossas escolhas. E aqui eu vou fazer uma pausa para contar a história de um príncipe ocioso e um sábio. Conta-se a lenda que num reino distante, um rei bondoso, justo, estava muito preocupado com seu filho, porque ele vivia desanimado, triste, deprimido, não se alimentava direito, vivia o dia inteiro deitado, sem vontade de fazer nada. E o rei ficou preocupado, porque afinal ele era o herdeiro do seu reino. E aí ele convocou todos os sábios do seu reino para que cada um procurasse dar uma solução para o caso do seu filho. Muitos tentaram, muitos falharam, até que um velhinho, que morava num lugar bem distante, se aproximou, humilde, e disse assim para o rei: Majestade, eu posso auxiliar e ajudar o seu filho, o príncipe, com uma condição, que ele fique comigo lá na minha chácara, morando comigo durante um mês. O rei já estava muito desesperado e aflito, concordou. E lá foram eles, o sábio e o príncipe ocioso, para a chácara. Chegando lá, já era noite, foram sacolejando na carroça do velhinho. O príncipe estava cansado, foi dormir. Logo pela manhã, cedinho, antes do nascer do sol, lá vem o velhinho sábio acordar o príncipe. Alteza, vamos acordar porque é a hora do trabalho. E o príncipe, morrendo de sono ainda, acordou resmungando, reclamando, e foi lá atrás do sábio, e o sábio falou: olha, eu tenho vários animais, eu tenho uma horta, eu tenho um pomar, eu cuido de tudo sozinho. Você ainda é jovem, você vai a uma mão de obra bem-vinda. Eu quero que você vá lá, pegue alguns ovos no galinheiro, porque a gente precisa tomar o café, retire o leite da vaca e possa colher algumas verduras lá na horta e algumas frutas no pomar. Príncipe, todo atrapalhado. No primeiro dia ele fez muito pouco, derramou muito leite, quebrou muitos ovos, estragou algumas verduras, mas enfim conseguiu. Foram lá à tarde consertar as cercas que estavam quebradas, arar mais um pouco da terra, semeando. E quando chegou a hora do almoço, ele já estava exausto. Nunca tinha movido um dedo, tudo era lhe dado na mão. E o velhinho, o sábio, fez lá um ensopado simples. E o príncipe achou a comida mais saborosa que ele já tinha experimentado. Mais saborosa do que todas aquelas guloseimas, aqueles quitutes que eram feitos lá no castelo. Porque ele estava com fome, tinha trabalhado. E lá foram ele à tarde, e mais trabalho. E o príncipe, ao entardecer, sentaram na varanda, ficaram conversando, falando de Deus, da sua sabedoria, da sua grandeza, da sua bondade, falando da vida. E foram dormir. O príncipe dormiu feito um anjo. Nunca tinha trabalhado tanto na sua vida. E assim foram se passando os dias. E o príncipe se alimentando bem, ficando corado, forte, feliz com a vida que estava levando, afinal, estava sendo útil. Estava ajudando o bom velhinho a manter a sua chácara produtiva,
plantando, colhendo, semeando, pintando a casa, cuidando do jardim. Ele nunca tinha se sentido tão feliz na vida. E aí, depois de um mês, lá foram eles retornar ao castelo. Passos firmes, sorriso no rosto, cabelo revolto, disposto, corado. O rei, quando viu, mal reconheceu. Ficou curioso. Perguntou para o sábio: mas o que aconteceu com meu filho que ele está tão diferente? Ah, majestade, é que ele nunca pôde se sentir útil aqui no castelo. Comigo, ele trabalhou como qualquer um. Se sentiu útil, sentiu-se capaz de fazer as coisas. E assim, a partir de hoje, pode ficar tranquilo, que ele vai fazer cada vez mais o seu papel como herdeiro, como ser e como homem. E assim somos nós. O trabalho nos torna melhores, mais fortes, mais felizes, porque a gente tem essa necessidade de ser útil, como o príncipe. Aí a gente fala assim: puxa, mas é aquele que tem muito dinheiro? Ele precisa trabalhar? Se ele já tem bastante? O homem rico, ele pode ser farto do dinheiro, pode estar isento do trabalho material, mas ele tem a necessidade de ser útil para si mesmo e para os outros também, porque isso é uma coisa que a gente tem dentro de nós, né? A gente precisa se ocupar, ser verdadeiramente dono do nosso tempo. Porque o tempo que foi não volta mais. Já foi. Então a gente tem que ter essa consciência. Que cada minuto do nosso tempo deve ser útil. Para a gente poder dormir e falar: poxa, hoje eu fiz tudo aquilo que eu tinha planejado de manhã cedo. E o tempo parece que foi tão curto, porque foi bem aproveitado. Porque no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Missão do Homem Inteligente na Terra, se fala: qual seria a missão do homem? Bom, o homem inteligente, todos nós somos inteligentes. E aí os espíritos superiores respondem: a natureza do instrumento não indica o bom uso que dele deve se fazer? Quer dizer, toda ferramenta, toda bênção que Deus deu para cada um de nós é para a gente fazer o bem para nós mesmos. Porque tudo aquilo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo, não está fazendo para o outro, não, a gente está fazendo para nós mesmos. A riqueza, a inteligência, o conhecimento que a gente tem, a sabedoria que a gente vai adquirindo conforme a vida vai nos ensinando, é para a gente poder distribuir, repartir, espalhar, compartilhar. Não é para a gente guardar. Porque quanto mais a gente dá, mais a gente aprende. Né? Isso é a lei do progresso, que caminha junto com a lei do trabalho. Mas aí vocês falam: mas é aquele homem que tem as limitações físicas e até mentais, que é incapaz para qualquer tipo de serviço, de trabalho. Ah, mas olha, nós sabemos que tudo tem uma causa. Se aquele espírito está naquela condição, tem uma causa. E também tem uma causa todos aqueles que estão com ele compartilhando da sua vida. Família, os amigos, os vizinhos. Então Deus está dando oportunidade para todos que estão ao redor dessa pessoa ajudar.
Porque quando a gente ajuda alguém, a gente está progredindo moralmente, espiritualmente, junto com a pessoa, porque a pessoa também, ela pode estar fisicamente incapaz, mentalmente incapaz, mas espiritualmente ela tem a sua lucidez. Alguma coisa ela está assimilando ali também, ela está recebendo aquela ajuda, aquele carinho, né? Está recebendo todo esse amparo, ela também está aprendendo a gratidão, aprendendo que a gente a gente depende também das outras pessoas, a gente não pode viver sozinho. Tudo é aprendizado nessa vida, para quem dá e para quem recebe também. Porque é assim que é a lei de amor e de caridade, né? Dando e recebendo, ajudando, porque está tudo ligado, gente. A gente não está à toa numa família, numa sociedade, num país. A gente está ali por uma necessidade nossa e de todos aqueles que estão conosco também. O que Deus condena? O que a lei de Deus condena? Condena é o ócio. Quem é voluntariamente inútil. Aquele que vive nas custas dos outros simplesmente por preguiça. Isso a lei condena, né? A lei condena. E para completar, a gente conhece a lei, a parábola dos talentos, que fala que um grande dono de terras foi viajar. Ele deixou para os 3 servos dele, para eles produzirem enquanto ele estava ausente, e deu a cada um conforme a sua capacidade de produção, de multiplicação. Deu para o primeiro 5 talentos, deu para o segundo 3 talentos, e para o último ele deu 1, porque ele sabia que cada um tinha uma capacidade diferente. E assim é Deus com a gente. Mesmo que a gente não tenha a mesma capacidade que o outro, ele nos concede uma oportunidade, uma chance. E assim como este último servo, que em vez de multiplicar os talentos que Deus deu, que o dono das terras deu, o que ele fez? Ele perdeu, ele deixou enterrado ali. Ele merecia outra chance? Com certeza. E foi o que Deus deu. Ele ia voltar e tentaram novamente, porque assim é a lei do trabalho. A gente tem de aprender a multiplicar para merecer mais, e não a enterrar aquilo que nos é dado. E quando a gente fala de talentos, são as nossas aptidões, os nossos talentos mesmo, que todos nós temos. A gente precisa usar, porque se usa, quanto mais a gente usa, mais ele se aprimora, melhor a gente fica. Quanto menos a gente usa, ele fica enferrujando, aquele instrumento vai enferrujando, até ficar sem uso, né? E aqui eu coloquei um slide que fala da transformação dos mundos, né? Dos mundos primitivos para o nosso mundo, o planeta Terra, que é um mundo ainda de expiações e provas, mas que está no instante de transição para o mundo de regeneração. E logo que o mundo alcance um dos seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações. É aquilo que a gente fala, que a gente tem que fazer para merecer viver aqui. Tem que progredir, porque o mundo está progredindo. Senão a gente vai voltar para o mundo, o mesmo mundo que nós estamos, de expiações e provas.
Porque no mundo que nós vivemos aqui, que ainda é inferior, considerado inferior, o trabalho para nós ainda é uma expiação, né? E por que é uma expiação? É um suplício. Porque a gente tem a necessidade ainda de exercitar a nossa força de vontade, a nossa coragem, a nossa perseverança, de acordar cedo, de ficar cansado, mas mesmo assim ir trabalhar, pegar aquela condução lotada, com chuva, com frio, com calor de 40 graus, e humildade e paciência, porque às vezes tem aquele chefe que é mais rígido, intransigente, que é mais exigente com a gente, e a gente tem que ter humildade, porque a gente precisa do trabalho. A gente precisa conviver com todas as pessoas ao nosso redor, porque todo mundo no trabalho tem sempre equipes. A gente não trabalha sozinho. Tem sempre um patrão, né? Tem que ter um patrão para organizar o trabalho, senão vira, né, uma baderna. Então, é uma expiação? Sim, porque nós necessitamos exercitar tudo isso. Enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. Tudo isso vai nos transformar. A gente não percebe, mas a gente vai se modificando. A gente já pode olhar as coisas com outra visão. Uma visão de mais resignação, de mais gratidão, porque a gente tem um trabalho. Tem um chefe chato, mas a gente tem um chefe, né? Tem uns colegas meio assim, mas a gente pelo menos tem. Em vez de a gente achar que tudo é chato, aprende, exercita. Né? É um trabalho também moral. Porque se estão mexendo com alguma coisa sua, você está trabalhando todas as suas virtudes e imperfeições ali. Vamos pensar nisso. Nos mundos superiores, que é o que o mundo, planeta Terra, está se transformando, o trabalho vai ser mais moral. Porque a gente tem o benefício de evoluir. Não existe ociosidade ou inatividade. Os espíritos superiores, a maioria, tem a vontade, o prazer de trabalhar. Para eles, a inatividade é um castigo. A felicidade deles é auxiliar, amparar, socorrer, ensinar, porque tudo isso também vai fazer com que eles possam evoluir para mundos melhores. E é por isso que esses amigos de luz, mentores, os benfeitores, as equipes de luz, todos esses guias, nossos irmãos, estão aí, porque eles amam trabalhar para a felicidade daqueles que estão ainda lá atrás, nós. E que a gente também um dia possa fazer parte dessas equipes, de ser feliz trabalhando. É lógico que é um trabalho diferenciado, né? Porque a própria energia é mais elevada. Então o trabalho é menos físico, menos expiação, menos dolorido, porque também exige menos, porque eles já são o que nós ainda não somos. E existe um limite para o trabalho. Existe qual? Das nossas forças. Porque a gente vive numa correria e o corpo físico precisa de descansar. Cada órgão nosso precisa ter um momento de refazimento. E é durante o sono que a gente descansa, que a gente repousa.
que a gente se refaz. E também para nós, enquanto espírito, aurir a companhia dos espíritos de luz, dos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiães, aprender, trabalhar, estudar, e a gente poder voltar aqui renovado, porque se a gente não fosse viver a vida espiritual durante o desdobramento do sono, provavelmente muitos de nós não aguentariam a pressão toda aqui da vida física, as dificuldades, não aguentaria. Então a gente dorme para a gente ir lá. Aí os nossos amigos de luz falam: calma, tudo vai dar certo. Olha, aprende a fazer assim, 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 orienta. Aí a gente volta aqui, a gente pode até não lembrar, mas a gente tem aquela sensação de que fomos ajudados. E a gente recomeça o dia mais tranquilo. Existem, além desses trabalhos físicos, um trabalho que nos preenche moralmente falando, né? E que eleva também o nosso espírito, que é o auxílio ao próximo, né? Que a gente pode até aproveitar um momento do nosso lazer para fazer um trabalho social, um voluntariado, um engajamento em algum programa, porque a gente aprende muito a conhecer as necessidades dos outros, que todo mundo tem dificuldades, às vezes até piores do que as nossas, que a gente está reclamando à toa, que a gente tem muito mais do que muita gente, e a gente aprende a agradecer, em vez de reclamar às vezes, né? O serviço social, como no livro do Nosso Lar, né? O André Luiz, ele trabalhava durante o seu horário, trabalho normal, e nos momentos de lazer, ele também tinha um trabalho. E ele ganhava esse bônus hora, tão famoso, fazendo esse trabalho, fora do seu horário expediente normal, a que a gente pode fazer já aqui na vida física. Existe outro trabalho também, que é o trabalho espiritual. A gente trabalha com os amigos espirituais, no auxílio a espíritos desencarnados, no esclarecimento, no acolhimento, e a gente está sendo útil para eles, eles estão sendo útil para conosco, porque a gente está aprendendo, conhecendo, e é um mundo novo, porque é um mundo de descobertas, de alegrias, que a gente está ajudando um pouquinho o convívio com todos esses amigos, nossos mentores, benfeitores, os aprendizados, tanto ensinamento que eles nos dão, e a gente vai progredindo já nessa vida, né? O trabalho espiritual também pode ser feito dentro de uma casa de oração. Aqui no CEF, você trabalhando na recepção, no acolhimento às pessoas que vêm, é um trabalho espiritual. É um trabalho espiritual, porque você está recebendo espíritos encarnados que vêm em busca. E, quiçá, os desencarnados que vêm junto também. Você dá passes. Você trabalha espiritualmente em todos os momentos. Todos. Então, a gente sempre pode ser útil. Nunca a gente deve pensar que a gente está dando pouquinho. Porque o que importa para a espiritualidade não é a quantidade, é a qualidade daquilo que a gente está dando. Com amor, com boa vontade, com alegria, com gratidão de estar aprendendo alguma coisa. É ter respeito, amor incondicional, aceitando o pai e a mãe do jeito que eles são,
porque eles não são perfeitos, mas a gente também não é, né? E nós não somos ninguém para julgar e muito menos condenar a forma de ser de cada um, né? Amor incondicional é aceitar como são, porque os pais também aceitam a gente como a gente é, com defeitos e tudo. Dedicação, carinho, paciência, indulgência, solicitude, algumas, né, das atribuições do trabalho do filho, de uma filha com o pai e a mãe. É poder acompanhar e cuidar em todas as necessidades dele. É poder envelhecer com tranquilidade, sem sobressaltos, sabendo que tem alguém ali que está ao seu lado. É poder cuidar deles com o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma paciência com que eles cuidaram de nós, desde que a gente era pequenininho até hoje. Nunca reclamando. Pequenas delicadezas do dia a dia, ligar para a mãe, oi, bom dia, mãe. Oi, pai, tudo bem? Paciência nas enfermidades, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente adoece mais. A imunidade é menor, né? Cuidados redobrados. Pequenas coisas que fazem com que eles se sintam mais tranquilos. E que você também possa, ao final de tudo, ter a sensação do dever cumprido. De ter feito o melhor. Não ter mais arrependimento de nada. Honrar o pai e a mãe é um dever moral. Você tem que ter uma gratidão eterna, porque eles permitiram que você reencarnasse. Que você esteja nessa vida física. Porque tem uma fila enorme nessa fila da encarnação, da reencarnação. Eles aceitaram essa missão grandiosa e às vezes árdua de acolher a gente, poder cuidar da gente, ensinar, orientar, para que a gente pudesse ter uma encarnação mais útil e proveitosa dessa vez do que as anteriores. Então a gente tem que ter uma gratidão imensa pelos nossos pais. Como eu já disse, sem julgamentos e condenações, cada qual tem a sua maneira de ser, mas nós também não somos perfeitos. E tudo aquilo que a gente cobra hoje nos será cobrado amanhã também. Pensemos nisso. E façamos o nosso melhor. E é isso, pessoal. Finalizando a aula da Lei do Trabalho. Qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês queiram mais esclarecimento, é só enviar as perguntas para o nosso grupo do 2º ano, tá bom? Que aí a gente vai estar à disposição para esclarecer. Boa noite para todos